Olá, Bruno. Olá, bom dia, boa tarde. Aqui estamos dessa volta buscar aqui a Valéria e o Leandro. Pacheco, maravilhoso. Bom dia. Olá, Mauro, Valéria. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, querido. Olá, amigo Zé, Mauro, Valéria, Zizi, pessoal todo, Viviane. Quem mais? O André. Legal que cada vez a gente vai conhecendo mais, né? Vai Kátia também. gerando essa relação mais familiar, mais comunitária, mesmo que à distância, né? Porque o virtual é um território também, né? Mas é um território que acontece de outro jeito. E o que nos aproxima aqui é uma matriz axiológica também, né? Mesmo que não esteja clara ainda, talvez, que a gente não tenha construído, são valores que nos aproximam aqui. Então é muito bom reencontrar vocês aí todos os sábados. Eu estive com o Bruno, a Mariana e a Luana, em Cachoeira do Sul. Eles deram um espetáculo, um show naquela... Estavam aí mais de 300 professores, ou mais até. Foi muito bom. Eu começo a preparar-me para sair de cena, porque já não é preciso, né? Então, ir-vos preparando, porque vai chegar a vossa hora de falar em público, de explicar o que é que se pretende. Eu há uns 20 anos atrás estive a ajudar uma escola. Isto é para falar por falar enquanto não chega mais gente, não é? Mas se quiser, podemos começar já. Mas estava a dizer que há uns 20 anos, mais ou menos, eu ajudei a fazer a Amorim Lima, que ela é muito conhecida, está na internet. E um dia estava a falar com a diretora: "Oh, Ana, tu já te imaginaste daqui por uns meia dúzia de anos, tu andas por aí a fazer palestra, a dar curso, a explicar?" E ela: "Oh, está calada, nunca vai acontecer." O que é que ela faz? Dá palestras, escreve livro, dá curso, claro. Então, vós, não tarda nada também de estar a fazer isso, que é preciso. Vida é serviço. Quando a gente aprende alguma coisa, tem que partilhar. É o grande princípio da avaliação. Se eu produzo conhecimento, tenho por obrigação partilhá-la com quem quiser recebê-la. Isso é avaliação. Tão simples. Então é isso. Qualquer dia, vós estareis aí ajudando outros a libertar-se de velhos vícios, para que não haja ataques às escolas, não haja violências múltiplas. Não sei se leram o meu textinho de hoje. A cartinha de hoje é sobre isso, sobre a violência. Tem a ver com os valores que há bocadinho o Bruno falava. Vós sabeis ler, não vou ler a carta, é evidente, mas perante estas situações que ocorreram na semana passada, da morte de tanta criança, olá Kátia, eu fiquei a lembrar algumas coisas no lugar onde mora a Kátia Rodrigues Carvalho, que está aqui ao nosso lado. Um dia, o secretário de Educação da Kátia me chamou e me levou à Papuda. Eu não escrevi: "Olá, Viviane, tem ali um jovem lindo, ora viva." É preciso ter crianças aqui, jovens, para eles ouvirem. Os pais, as mães, os professores estão a procurar a felicidade deles, portanto, eles devem estar atentos. Mas estava a dizer que eu fui à Papuda, com a Papuda é o presídio onde estão os maiores bandidos, não é? Ou melhor, os maiores bandidos não, os maiores bandidos estão no Planalto Central, lá no governo. Pronto. No governo não, também, pronto, adiante. Então, eu entrei e não percebi porque é que ele me levou lá, mas eu não escrevi isto na minha cartinha de hoje, mas vou falar-vos. Eu entrei com um policial, um guarda prisional, e o Júlio, o secretário, ficou cá fora. Eu fui percorrendo aquele corredor, eram gritos, impropérios, era infernal aquele corredor. Do lado esquerdo eram as celas, do lado direito eram umas janelas tapadas, uma coisa horrorosa, sinistra. Eu fui olhando para as celas, tinham umas grades, e cada uma tinha 3 jovens. Os jovens entre os 13 e os 18 anos.
Até que eu passei por uma cela e voltei atrás. Só tinha 2 jovens, deitados lá na tarima, no beliche. Eu disse ao guarda, eu posso falar com estes jovens? Ele, nem penso, não, mas você fica aqui e tal. E ele pegou na pistola, pegou num molho era chaves, eram umas coisas, abriu aquilo, abriu a porta e disse, você fala daqui, não entre. Eu falei dali, com aqueles 2 jovens. Eu perguntei, onde é que está o vosso colega? Eles deram uma gargalhada, assim, estás a rir de quê? Nós matamos ele ontem à noite. Olha, este não sei quem meteu a cabeça dele dentro do vaso sanitário, ele tentou fugir, não conseguiu e morreu. Eu olhei para aquilo, eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar. O guarda fechou a porta com um sorriso malandro. Eu disse, isto é assim, ele. Sabe como é? Há falta de espaço. E a gente, de vez em quando, mistura diferentes fações. A gente sabe que vai haver vaga. Ouviram bem? Perceberam bem? Eu voltei com ele para a secretaria e ele pediu-me para fazer um projeto para ajudar aqueles jovens a não voltarem para o crime. Eu respondi aquilo que está na cartinha, que poderia até ajudá-lo, mas estava mais interessado num projeto que evitasse a necessidade da papuda, da violência, da morte, da crueldade. Isto foi há 10 anos. Se alguma coisa tivesse sido feita naquela altura, e foi tentado fazer-se, a comunidade de aprendizagem e outros projetos como o da Cátia, mas infelizmente não aconteceu. O que eu vos digo, vai acontecer. Ouviram bem? Vai acontecer. E posto isto, está pesado o ambiente. Pesado. Eu vos pergunto se poderemos começar, já lá vão 7 minutos, ou recomeçar. Hoje vamos disponibilizar um tempo largo para pergunta e resposta, porque eu imagino, presumo que estáis a fazer aquilo que eu propus, não é? 1 horinha por dia, preparando aquele dispositivo central da gestão de espaço e tempo e tal. Então, se já fizeram, certamente que há dificuldades, há dúvidas, a necessitar de esclarecimento. E eu estou aqui para isso. Estamos. Também está aqui o Bruno, está aqui a Zizi, está aqui a Valéria e o Mauro e outros que podem também ajudar. É isso. Então, estamos com 24 pessoas neste encontro. Comecemos. Eu vou começar por abusar um pouco da vossa paciência para falar de tutoria. Eu irei pôr nas minhas cartinhas aquilo que eu não vou dizer agora. Aquilo que eu escrevo, eu não falo, vós sabéis ler. Portanto, lede. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é tutoria, tutor. E de uma forma muito simples, que eu procuro não usar o jargão científico, não é? Mas precisarei em alguns momentos de ser um pouquinho, entre aspas, científico. Eu creio que já vos falei das grandes diferenças entre o que é um professor e o que é um tutor. Mas vou recordar. Professor prepara projetos para, tutor constrói projetos com. Segunda diferença. Professor faz planejamento ou planeamento de aula, ou seja, faz planeamento para uma turma, para controlar o futuro da turma. O tutor ajuda o outro a planear a sua vida, a planejar a sua vida. Completamente diferente. É o chamado currículo da subjetividade, que é aquilo que cada um de nós tem de talento, vocação, e que não pode ser desprezado. Não é? Eu costumo comentar que as salas de aula são cemitérios de talentos. Muitos talentos morrem ali, porque o professor planejou um trabalho com um conjunto anónimo de pessoas, não é? Conforme o Comênios falou, no século XVII. Outra é que o professor, que eu era, fazia aula, dava aula.
Como eu costumo brincar, eu era engenheiro, não sabia ser professor, eu dava aula, era dador de aula. Um tutor, ele pode dar aula, pode dar aula. Aliás, começamos dando aula, mas é uma aula que tem por fundamento, e agora cá vai um bocadinho, um cheirinho de teoria, toda a proposta de Ramon Flecha, dos 6 princípios básicos da aprendizagem dialógica, ou seja, estabelecimento de diálogo em sala de aula, para haver aula. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Portanto, aí há um encontro, que é um encontro triangular, e aqui temos mais um aspecto da tutoria, é que o tutor trabalha com o aprendiz, mas também com o objeto de estudo do aprendiz. Ou seja, o tutor muitas vezes aprende também. Quase sempre aprende. Não vou contar a história do menino que disse que o ser vivo não era o que nasce, cresce, reproduz e morre. Ele pensou, ele refletiu, não é? Então, como não dá aula, elabora com a palavra certa é o com. Elabora com os outros roteiros de estudo. Roteiros de estudo, como eu falei há pouco, do currículo de subjetividade, comunidade e universal. Quando eu proponho o dispositivo da ponte, de tutoria da ponte, que é esse da gestão de tempo e espaço, 1 hora por dia, eu estou a falar-vos do currículo universal, porque quem define aquilo que eles vão aprender ainda é o professor. Não é fácil passar por uma situação de autonomia, é extremamente difícil. É uma reelaboração cultural e pessoal. Então, o que é isso do currículo universal? É aquilo que está no currículo oficial, menos aquilo que não interessa. Ou seja, o que é um dígrafo, o que é raiz quadrada, coisas que só interessam a quem? No currículo de subjetividade, preciso disso. Ou seja, quando uma pessoa decide ser professor de matemática, tem que saber a raiz quadrada. Mas quem não é, quem vai ser músico, para que é que precisa estar a perder tempo a meter na cabeça o que é uma raiz quadrada, a pôr num papel e a esquecer? Porque o grande problema é esse. É que esquece, não se aprende. Não se aprende. Porque não é significativo, integrador, diversificador, não. Aquelas coisas do Brunner. Agora, pistas de estudo. Jaron Brunner, princípios gerais de aprendizagem. Ramon Flecha, princípios da aprendizagem dialógica. Toda a prática tem teoria. Okay? Ora, continuando. O tutor é o elemento de ligação com outras 2 instituições. Com os pais, as famílias, e com o poder público. Então, vou dar-vos um exemplo, 2 exemplos de relação do tutor com famílias. Porque não há nada como uma boa história para a gente perceber as coisas que a teoria não explica. Então, cá vai. Pode ser este episódio. Nós recebemos na ponte o Justino Menopausa. Justino Menopausa. Menopausa era uma alcunha, não é? Justino Menopausa. Ele era assim conhecido na outra escola. Por causa disso, ele veio para a nossa escola, a Escola da Ponte. Por quê? A mãe do Justino, quando tinha 50 anos de idade e cabelo branco, sentiu umas dores de estômago e foi ao médico. E o médico disse que não eram dores de estômago, ela estava grávida. Ela já tinha tido a menopausa há vários anos, só que aconteceu. A Bíblia fala disso, por exemplo. Então, ela teve um filho aos 51 anos de idade. E aos 57 anos de idade levou o filho para a escola. E quando ia para as reuniões de pais, entre todas as cabeças de cabelo preto havia um cabelo branco. E um dia uma criança perguntou: você é a avó de Justino? E a avó, que não era a avó, que era a mãe, disse: não, eu sou a mãe. No dia seguinte, ele tinha a alcunha de Justino Menopausa. E sofria imenso aquele moço. Veio para a nossa escola com um grau de sofrimento incrível, incrível. Nós tínhamos uma coisa chamada Caixa dos Segredos, onde as crianças depositavam recados urgentes, de falar urgentemente com alguém. Naquele dia, eu fui à Caixa dos Segredos e tinha uma carta de Justino para mim. E dizia: professor, tem de falar consigo hoje sem falta. Eu aproximei-me do Justino durante o dia
Dei um abraço e vem comigo. E ele explicou-me. Ele estava muito preocupado. A irmã, a seguir a ele, tinha 27 anos. Ele tinha 8 na altura. 27 anos. E estava desempregada. E no dia anterior tinha havido uma discussão à hora de jantar. E o pai disse que ela era uma vadia, que não queria trabalhar. Ela chorou, gritou com o pai, fugiu para o quarto a dizer que se ia matar. Então Justino disse: a minha irmã vai se matar, professor, a minha irmã vai se matar. O que é que faz um tutor? Primeiro dá um beijinho, um abraço e diz: não vai, tem calma, eu vou falar com o teu pai. Nesse dia, ao fim da tarde, fui à casa deles. Falei com o pai, falei com a mãe, falei com a irmã. O resto não importa, ela não se matou e ele ficou feliz. Segundo caso, agora que estamos a falar de morte, lembrei-me que também tem morte. Um dia estava na hora do almoço, também na ponte, e chega a mãe do Vitor, aflita, uma jovem de 31 anos. Oh, professor, venha, agarrou-me o braço. Onde é que a gente pode conversar? E tal. Eu, calma, minha senhora. Metemos-nos no 17. O 17 era um lugar onde a gente fazia trabalho que ninguém poderia ouvir. Coisas mais discretas, enfim. E então tinha um número por cima que era o 17, era conhecido assim. Eu fechei a porta e me disse: minha senhora, o que é que se passa? E ela começou a chorar e disse: professor, cuide do meu Vitor. Eu disse: minha senhora, então eu não cuido também. Sim, mas cuide do meu Vitor. E começou a chorar outra vez. Eu, mas porquê, minha senhora? Tem razão de queixa? Ela: não, eu vou morrer. Assim, como? Vou morrer. O que aconteceu? Uns meses antes, ela começou a sentir dores por todo o corpo, sobretudo no estômago, e foi ao médico. Teve várias consultas, fez várias análises, e no dia anterior foi saber o resultado das análises. E o médico disse-lhe que ela teria no máximo 3 meses de vida. As metástases já tinham invadido vários órgãos, ela iria morrer em menos de 3 meses. Aí ela chegou a casa. Ela morava muito longe da família dela e do marido, e contou ao marido. Quando ela contou ao marido isto, ele enlouqueceu. Ele é conhecido lá na minha terra, que anda de boca aberta pela rua. Ele ficou doido. Foi tão forte a emoção, tão grande o desgosto, que ele apagou. Quem é que ela tinha para cuidar do Vitor? Eu, o tutor. Eu disse: minha senhora, vá tranquila, eu vou cuidar do seu filho. Ela abraçou-me e, passados 2 meses, morreu. O Vitor hoje é um marceneiro maravilhoso, um grande amigo. E ela, onde estiver, se houver céu, ela vai perceber que eu cuidei bem dele. Porque eu era tutor. O tutor estabelece uma relação com o seu tutorando que não é meramente cognitiva. O professor nem isso consegue. Mas, para além disso, com a família desenvolve uma relação afetiva. E com a sociedade e o poder público também. A educação é um ato de amor. E, para além disso, outras coisas. Eu fui obrigado a ir a cultos evangélicos e tal, porque também está envolvida a questão dos valores ligados às igrejas e religiões. Olha, é uma grande experiência de tutor. E o tutor, então, faz aquilo que eu explicarei nas cartinhas, elaborando roteiros de estudo, acompanhando processos de descoberta, ensinando o aluno a pesquisar. Eu já repeti tantas vezes, vou repetir. A saber selecionar informação. Eu colocava-me ao lado dele. Dizia: olha, vamos procurar, vamos lá. Primeiro, quando eu abria um livro, a criança dizia: onde é que está o assunto? Eu: vai ver o índice. E ele: o que é um índice? Eles nem sabiam que era um índice. Quando eu entreguei um dicionário para as mãos de uma criança que tinha vindo de outra escola, ele disse: procura aí a palavra, que ela está mal escrita. Ele: mas são tantas palavras, como é que eu vou encontrar? Ele não sabia a ordem alfabética, aplicar a ordem. Reparei nisto. Reparei nesta pobreza. Eles não estavam alfabetizados, eles descodificavam as letras. Não é? Então é isso. Constrói roteiros, ensina a pesquisar, acompanha processos de pesquisa, aprende, que é uma coisa que eu aprendi quando fui tutor, é que eu aprendi muita coisa nos projetos. E quando
é produzir conhecimento, ou seja, currículo. Isso tem de ser, eu pedi-vos, os 15 minutos finais da hora é para gravar em vídeo. Se alguém não está a perceber o que eu estou a dizer, se chegou a hora, que vá ver os vídeos anteriores, ok? E que entre nesta tertúlia. Estou brincando, não é uma tertúlia. Então é isso, quando produz conhecimento, partilha, que é o saber aplicado em ação, ou seja, competência. Ponto, isso fica. Vai ficar para sempre na pessoa, não só no intelecto, como no restante da pessoa. Porque ela partilha e pratica. Não é blá, blá, blá teórico. Tutor é muito mais do que isto, mas eu não vos vou furtar à experiência de descobrir que é muito mais. E esse muito mais eu tenho no meu computador, mas não revelo. Quero ver o que é que acontece a partir disto, que é tão elementar. 1 hora por dia, todos os dias, gestão de espaço e tempo, perguntas. As perguntas são as matérias que eu ia trabalhar nesse horário, não é outra coisa. No meu planejamento para a turma, eu substituo esse planejamento por perguntas sobre o assunto. E a pessoa vai procurar ler, procurar perceber. A pessoa trabalha sempre em equipe. Eu proponho grupo de 3. A equipe, por afeto, diversificada e heterogénea. Não é os melhorzinhos todos juntos e os piorzinhos todos juntos, eles juntam-se. Porque aí vai haver aquilo que o Bruno e o Vigotes falavam, trabalho de pares, não é? O interacionismo na sua maior forma de expressão. E agora que está aqui a Kátia, vamos ouvir a Kátia e começaremos a conversar sobre este assunto e sobre aquilo que vós quiserem. Bom dia, pessoal. Professor José Pacheco, eu estava lendo a sua carta de hoje. Fiquei até preocupada porque a sua carta de ontem, para mim, chegou mais tarde. Fiquei procurando para ler a de ontem e não conseguia. Mas li hoje de manhã. Estou morando em São Sebastião, nessa cidade que o senhor acabou de comentar. É nela que eu pretendo, junto com as pessoas maravilhosas que tem aqui, com elas começar a pensar o início de uma comunidade. Conheço o presídio da Papuda, já fui lá fazer visitas para o filho de uma amiga que todos os filhos dela se envolveram com a criminalidade, infelizmente. É um lugar, como o senhor diz, horrível. E as pessoas insistem em criar projetos ali, educacionais, né, para imaginar que vão transformar a vida dessas pessoas, mas não é isso, né? Eu também defendo a ideia que precisa se criar projetos de maneira que que deixe de existir esses lugares e a criminalidade também. Ontem, não, foi quinta-feira, o secretário de Segurança e a secretária de Educação daqui fizeram uma entrevista coletiva para informar as medidas de segurança que vão ser instauradas nas escolas aqui, né? Cada vez mais policiamento, cada vez mais vigilância e pensar de fato, né, a transformação desse processo, ninguém para pensar. E eu fiquei, assim, horrorizada quando eu ouvi a secretária dizer que as relações não serão como as escolas querem, não será feito o que as escolas querem, mas será feito o que for necessário, né? Então, assim, fiquei pensando nisso esses dias todos, né? Uma maneira autoritária, né, da secretária de dizer que só faz o que for necessário, não o que as escolas querem, quando, na verdade, o que nós ansiamos é que a secretaria escute esse grupo de professores que ainda não morreram, como o senhor mesmo diz, para que essa inovação aconteça dentro da rede, né? Mas isso o senhor sabe, o senhor acompanha a secretaria aqui há anos e vê que a coisa engatinha e que os projetos são destruídos, as pessoas desistem, não conseguem ir à frente.
Mas agora, com um novo olhar, com mais maturidade, com mais compreensão, com mais leitura do que sejam as comunidades e a instauração delas também, eu me sinto mais forte para poder, junto com as pessoas que eu venho conversando, lançar essa semente. E eu tenho conversado muito com meu filho, o senhor sabe que eu tenho essa relação muito profunda de troca, de aprendizagem com ele, e aí a gente vem traçando, assim, conversando e pensando, para ver como que vai dar início a essa comunidade aqui em São Sebastião, que é uma periferia, uma área de muita necessidade de violências extremas, de violências também contra os direitos humanos das cidadãs e dos cidadãos daqui, das crianças. Existe um domínio muito forte aqui daquilo que eu chamo do mal. Mas, lendo a sua carta de hoje, com esse relato que eu estou fazendo aqui, eu prefiro ficar com a esperança e a alegria das boas notícias da cartinha de ontem, quando o senhor menciona lá o prêmio do Biratã, quando o senhor fala do relato do Bruno, da Escola da Floresta, né, que eu espero um dia conhecer mais de perto o trabalho. Mas é isso, eu queria falar um pouco sobre isso e dizer que a gente vive um momento em que eu vou comparar com um solo fértil, para que as sementes sejam lançadas, mas depende de quem vai lançar essas sementes, de com qual afeto essas sementes vão ser tratadas, né? Para que os egos, os que querem ser donos dos projetos, não sejam esses que estejam no lançar das sementes, sejam de verdade aqueles que entendem que esse começar, ele precisa da base da humildade, né? E deixar os holofotes de lado e fazer exatamente aquilo que a gente quer, ver um processo de transformação na sociedade. Professor, muito obrigada mais uma vez por essa troca de aprendizagem com o senhor e também com as pessoas que estão aqui, são 26 pessoas que eu acredito que junto comigo querem fazer a diferença, e é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada. Bom, Kátia, eu vivi aí perto, não é? Fui para São Sebastião muitas vezes, eu morava aí perto do Mangueiral, e em São Sebastião chegou a começar-se com uma escola, um trabalho que, quando o bolsonarismo chegou, acabou. Penso que não vai ser possível recuperar, mas se tu estás lá, primeiro conselho de velho, te protege, tá bom? Low profile, porque dizem que estamos em democracia, dizem. E, portanto, procura alguém que te acompanhe lentamente, não dês nas vistas, né? Só fotos que tu falas, e tu és uma pessoa humilde, eu sei. E vai, se possível, fazendo esta horinha diária, porque eu vou voltar aí em breve. Em breve não será, porque eu vou estar em Portugal agora, a partir de amanhã. E no dia 1 de julho eu volto, e em julho eu vou estar em Brasília, já tenho na agenda. E se quiseres, tem muito boa gente como tu, e vamos voltar a investir nos projetos que permitam prevenir para não remediar, não é? É isso, Kátia. Gratidão. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Ora, parece que Joana... Não, André Luiz. André Luiz? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom, como todos já sabem, a gente está fazendo um trabalho, um projeto de levantamento de comunidade de aprendizagem, não ligado ainda ao poder municipal. E até como o senhor me orientou em outubro, quando comecei a participar do grupo,
solicitamos à escola do bairro o PPP. A escola ainda está fechada, né? A comunidade surgiu depois da tragédia do ano passado. A escola está funcionando administrativamente, mas ainda está fechada por questão de segurança ainda. Até hoje... André, você fechou seu microfone. Oi, perdão. Eu não sei onde eu parei. Até hoje. Até hoje não recebemos o PPP da escola. Não? Parece que é um documento top secret, né? E a escola já está na comunidade há muito tempo e ninguém da comunidade sabe o que é o PPP. Ninguém foi convidado a participar do PPP. Né? Pessoas com filhos na comunidade que estudaram nessa escola também. Enfim. O que a gente está fazendo, professor? Tem horas que não dá para esperar. A gente está fazendo uma outra rede também, quer dizer, eu peguei o PPP da Angélica, lá da Leonardo Boff, né, e apresentei às pessoas o que é o projeto político pedagógico. A Angélica tem dado suporte a gente, e apresentei às pessoas da comunidade o que é um projeto político pedagógico, como é que acontece. A gente está criando dentro do nosso núcleo um conceito também de um projeto político pedagógico, embora não seja oficial, que a gente vai discutir com a escola. Né? Eles estão fazendo a revisão do PPP, vamos discutir juntos, mas eu precisava que as pessoas soubessem e tivessem contato com esse documento, com essa... Mas, enfim, tem um lado que a companheira que falou antes, como é que é o nome dela? Kátia. Foi a Kátia, perdão, Kátia. A Kátia falou antes, e a questão dos holofotes, né? A comunidade lá surgiu muito potente, assim, em termos de visibilidade, né? Uma coisa que a gente está tendo que fazer também é administrar essa visibilidade, né? Porque projeto, todo dia aparece alguém para fazer né? Mas pouca gente com disponibilidade de construir né? E nem querem esse timing, né? Porque eles pensam num tempo diferente, né? Eles num tempo... tipo assim, tem muita galinha e pouco porco, né? Prensa num prato de ovo com bacon, né? Todo mundo quer ir lá botar o ovo, mas ninguém quer se comprometer, né? Com o bacon, né? Chegar lá e ficar e ser, sabe? E essa administração do sucesso, da visibilidade, a gente tem conseguido fazer através de muita roda de conversa, tá? Com a comunidade toda. Com relação aos educadores, né? É uma outra dificuldade. Eu tenho muito voluntário, né, que aparece como voluntário e desaparecem da mesma forma que chegaram, né? Principalmente quando a gente começa as conversas com relação à atuação, do atuar como, né? A gente sente uma dificuldade muito grande das pessoas abandonarem o modelo. É impressionante como a gente pensa, todo mundo pensa junto, todo mundo quer fazer, mas quando voltam a se organizar e a gente abre um pouquinho, volta ao modelo tradicional, né? E isso também tem sido um ponto para a gente de reflexão, né? E de acompanhamento de como a gente tem que fazer, e dessa reconstrução com esses educadores. Mas, enfim, professor, é isso mesmo, é ida e vinda, né? Sabe, esse tempo me aflige, sabe? É isso mesmo, são idas e vindas, são conquistas e derrotas.
semanais, né? O que está havendo? Né? Eu não sei. Amigo André, está a ficar muito pesado. Eu vou contar uma pequena história para ficar menos pesado. Sobre PPP. Quer dizer, é uma história trágico-cómica. Eu não sei se já contei, porque os velhos estão sempre a repetir-se. Isso aconteceu em 1978. Né? 78. Já lá vai quase meio século. A Escola da Ponte tinha um projeto. Como muitas vezes o Bruno e outros colegas e companheiras falam, um projeto parte de uma definição de valores, de matriz axiológica, fundamental. Mas aquilo que acontece é que quando se estabelece que deve haver um PPP, um projeto educativo em Portugal, quem faz o projeto agora são os nossos diretores de agrupamento, que fazem uma proposta de intervenção, e é um projeto praticamente. Uma pessoa. E isso fica dependente do que a pessoa é. E nem todo mundo é como o Luís, que está aí. Né? A maioria encomenda ao projeto e vai andando. Né? Ou então o professor universitário faz o projeto e a escola adota o projeto, mas os professores nem leem o projeto. Um projeto político ou pedagógico, ele é por natureza político e pedagógico. Político porque serve a polis. Tem que escutar a comunidade. Tem de escutar. E que eu saiba, eu nunca vi, a não ser o da Ponte e o do ANCA e alguns mais, que certamente estão em voz, que fez isso. A maioria não faz. Aquilo que eu vejo mais frequente é nomear uma comissão e essa comissão vai copiar um projeto de algum lugar e tal, mete umas frases bonitas da Montessori, do António Nova e tal, e pronto, aí vai. Guarda e fica assim. Porque na prática não sou eu o projeto, não é? Na prática é o contrário, galera. Mas pronto, eu sou uma língua viperina. Vamos lá a história. 1978. Eu andava sempre no meu carrinho ao fim de semana a ajudar professores, sobretudo ao sábado, que havia umas reuniões de conselho escolar. As reuniões muito engraçadas, porque eu entrava, estavam umas a ver as fotografias do casamento do filho, outras estavam a falar da novela das 8, ou seja, ninguém falava de educação, era um conselho escolar que era preciso fazer, e depois inventar uma ata, assinar e ir embora. Pronto. Aí eu cheguei, e elas estavam a contar a anedota e tal, e eu disse, colegas, então, Zé, vem cá e tal. Eu disse, porquê que vós quereis que eu venha cá? É que nós tivemos aqui a visita de um inspetor lá do Ministério, ele fez-nos a vida um inferno, perguntou por projeto educativo, um projeto pedagógico, na altura era o projeto pedagógico. Eu disse, sim. Ela, o que é isso, projeto pedagógico? Assim, minha filha, tu não tens? Não sei o que é. Ele disse que voltava cá, em breve, para ver o projeto feito. Eu assim, pronto, tá bom, eu vou ajudar-vos. E então, dei-lhes alguns contactos e disse que dei-lhes umas ideias do que elas deveriam fazer, ver se havia valores comuns, consultar a comunidade, essas tretas todas. Bom, passados uns, 3 semanas, mais ou menos, um mês, telefonaram. Era o tempo do telefone fixo, não havia mais nada. Era carta, que levava 3 ou 4 dias a chegar, ou o telefone fixo, que era o mais rápido. E elas ligaram numa quarta, quinta-feira. Zé, vem cá, a gente já tem o projeto, só que quero ver se tu estás de acordo com ele. Assim, tá bom. E lá fui eu. E foi uma reunião muito engraçada. Uma colega estava a ler o projeto e as outras a fazer malha, porque não estavam a conversar, porque tinham de estar a escutar. Mas uma mulher é capaz disso, de fazer malha, de atender o telefone, enquanto escuta. Tem uma audição dicotómica, é fantástico. O homem raramente acontece de fazer isso. Não? E então eu estava a olhar para elas, porque elas estavam com um ar de quem estava a seguir aquela coisa. E ninguém estava a dormir. Estavam todos ali a fazer malha e tal, a ver fotografias, mas estavam atentos. E estavam tão atentos que, de repente, a colega que estava a ler diz o seguinte: e, no quadro do meio físico e social, levaremos os nossos alunos à lota para... E o povo parou. Ei, espera lá, à lota? Ficou tudo a olhar uns para os outros. À lota? É o que está aqui escrito, não é? E diz a outra, estás a ver? É o que faz a gente copiar o projeto das colegas da Póvoa. Elas tinham copiado um projeto de uma escola junto ao mar
E a lota é o lugar onde se deixa o peixe depois da pesca. Então, e diz uma outra, olha, não faz mal, corta a lota e põe uma horta. E ela põe por uma horta. Olha, eu olhei para aquilo e disse, olha, colegas, bom dia, tchau, fui-me embora. Passado uns tempos mandaram-me uma chamada telefónica. Ó Zé, o inspetor gostou muito. E eu disse, então? E então a gente tem um projeto. Tem um projeto para agora, está bom. Bom, não fizeram nada daquilo que lá estava escrito, primeiro que não foram à lota, nem à horta, nem a lado nenhum. Onde eu quero chegar? Eu penso que os professores perdem muito da sua profissionalidade quando entram neste faz de conta. Porque isso volta-se contra eles. Volta-se contra eles. Porque eles fazem aula, mas não sabem explicar porque é que dão aula. Dão aula e metade dos alunos não aprende. Eles atiram a culpa para a família, para o analfabetismo do pai, para a pobreza, para meter-los em casa, etc. E é isto, andamos nisto. Olha, aqui onde eu estou, está uma mãe em frente a mim que também pediu o PPP e ainda não o obteve. Esta semana eu recebi uma mensagem, e-mail, de uma colega que está aí, a dizer que não quer ir pelo caminho do termo de autonomia, porque não quer impor. Eu vou-lhe responder por carta. Uma cartinha que ela merece, que ela é uma excelente professora. Ela diz que vai trabalhando a comunidade e tal, eu sei que não vai valer a pena, porque se à partida nós não vamos apresentar às Secretarias de Educação, ao Ministério, às gestes, um projeto, um regimento interno e um plano de inovação, como deve ser, não vale a pena começar. Porque se nós não entregarmos uma minuta de termo de autonomia ou de contrato de autonomia, podemos até começar. Mas vem o inspetor e diz, não quero assim, porque tem que ser desta maneira. Pronto. E agora vou ligar a uma pergunta que foi feita aí ao lado. Se poderia falar um pouquinho mais do que é uma comunidade e tal. Eu não vou falar muito, só um pouquinho. Porque isso está nas cartinhas, mas eu vou contar a escrever. Lê das cartinhas, estão lá, no J. Pacheco, também está no Pacheco, no 1951, mas está no J. Pacheco, que é aquele que a minha amiga Tina vai pondo lá as cartinhas. Pergunta se há alguma comunidade de aprendizagem que tenha educação infantil, ou educação de infância. Numa comunidade de aprendizagem, não há segmentação entre jardim de infância, ou jardim infantil, primeiro fundamental, primeiro ciclo, segundo fundamental, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino médio, ensino secundário, ensino superior, não há nada disso. E, portanto, a resposta está dada. Está lá, e sobretudo com muita atenção ao jardim de infância, porque até aos 1000 dias de vida nós aprendemos 90% daquilo que utilizamos durante a vida. Okay? Aprendemos a andar, aprendemos a comer, aprendemos a... Quanto ao como é uma comunidade, olha, ela começa, já sabe, já repeti tantas vezes, por um projeto. E um projeto do século XXI. Ou seja, que partindo da sala de aula, que é originária no século XVII e fundamentada na política do Reich, do Kaiser, do século XVIII, da Prússia militar, que é fundamentada na primeira revolução industrial, na padronização do tempo, etc, etc, etc. Então nós vamos ter que fazer uma transição paradigmática, que passa pela transição entre o paradigma da instrução e o paradigma da aprendizagem. O paradigma da aprendizagem é aquele que reflete os princípios neoliberais de uma pós-modernidade. Mas como o Brasil e Portugal nem modernidade tiveram, vamos fazer o salto completo de uma vez só. Porém, e agora vem a novidade, Porquê uma comunidade de aprendizagem? Por que não fazemos uma escola com base na Maria Montessori, em que o centro é o aluno, com base... Mas não é. Atenção, eu digo que deve ser, porque nas escolas montessorianas também existe sala de aula e o professor da aula. O centro é o professor. Ok? Tem os materiais e tal. E sei muito mais do movimento da escola moderna. Eu fui militante ativo, fui o primeiro na minha região, fui o primeiro em Portugal a utilizar os ficheiros autocorretivos, que depois foram para o offset e agora estão na internet. Cara. Então, mesmo
com a proposta do Freinet, da Elise e do Celestin, nós temos escolas, no momento da escola moderna, em que é a sala de aula. A Manela Castro Neves, uma mulher extraordinária, passou uma vida inteira dentro de uma sala de aula e as outras eram todas bancárias, outras eram todas no museu tradicional. Não é assim, porque o centro não é o aluno, nem é o professor. O centro é a relação. E isso é o que distingue a comunidade de aprendizagem. O centro é a relação, ou seja, não há centro. O centro é o objeto de estudo, o centro é o tutor, o centro é o aluno, juntos, religarem. O centro é a escola, o centro é a arte e cultura e a educação ambiental e saúde pública. O centro é o triângulo entre universidade, poder público e escola. O centro é a ligação da família, sociedade e Estado. Acabar com as dissensões, as rupturas, as separações, as dicotomias. Isso é comunidade. Reaver o sentido de comunidade. Criar vizinhança. Por isso é que nós trabalhamos dentro do princípio da criação de círculos de vizinhança e círculos de proximidade. E vou terminar, porque já escrevi isto, vou voltar a escrever, porque há ainda quem não tenha lido, não tenha ouvido. Mas volto a dizer que o que mais importa neste momento é fazer aquela horinha até ao final de junho. Temos muito tempo. Porque em Portugal, em setembro, nos agrupamentos que tenham diretores éticos, como é o caso de alguém que está aqui, vai haver pelo menos uma turma piloto, que vai fazer uma educação do século XXI. O que é preciso? Para um círculo de proximidade, o que é necessário é que também até junho, agora vou juntar a essa hora uma atividade, até junho, se identifique num círculo de raio 1 km, no máximo 1,5 km, se identifique o lugar onde moram os alunos. Por exemplo, em Lisboa, vão encontrar logo uns 30 ou 40 que moram ali, perto da escola. Mas também há transporte escolar. E como há transporte escolar, o que vão fazer? Se houver professores vivos nesse agrupamento, se houver professores vivos nessa Secretaria de Educação, esses professores vivos vão fazer o mesmo num Google Earth, fazendo uma circunferência a partir da sua casa, da sua residência. E dentro desse círculo, identificar quais são os alunos que estão na escola pública, que constitui um círculo de vizinhança. É isso que está a acontecer aqui com a Bruna. Temos aqui o Alexandre, não sei se ele quer falar. O Alexandre é português, portanto, também ninguém é isento de defeitos, eu também sou. Estamos assim. E o Alexandre vai estar aqui uns dias para participar da criação desse círculo de vizinhança. O que é que faz o círculo de vizinhança? Quando está constituído, ou seja, quando há tutores, jovens, famílias unidas num projeto, quando está pronto, eles vão junto da escola e não pedem o PPP. Exigem o PPP. Exigem entregando um PPP, dizendo, está aqui, este é o nosso PPP. E a escola tem que fazer. Agora perguntaram, mas isto está na lei? Vamos lá. Está. Vou falar de Portugal, para onde eu vou amanhã. O artigo 48º da Lei de Base do Sistema Educativo, artigo 48º. Vou falar os 3 primeiros parágrafos que eu construí com o João Formosinho, João Barroso, Rui Canário e outros, que era o 45º, quando a lei saiu em 86, agora é o 48º. Primeiro, o professor deve residir na comunidade onde trabalha. Ouviram bem? Deve residir na comunidade onde trabalha. Está na lei. Eu até falo alto. Será que os nossos dirigentes são cegos? Segundo parágrafo. As escolas têm de se reger por princípios de democraticidade. Onde é que está a democraticidade nas escolas? Se não aceitam um contrato de autonomia. Onde é que está? Se houver uma ordem, o diretor do agrupamento ou o diretor da escola tem de cumprir, mesmo que não concorde. Onde é que está a autonomia? Onde é que está a dignidade profissional? Onde é que está? Então vai estar. Terceiro parágrafo.
nas decisões de política educativa, princípios de natureza administrativa não se podem sobrepor aos de natureza científica e pedagógica. Ponto. Ora está, vou lá. Até ao dia de junho, em que foi aprovada e publicada a Lei de Bases, em 86, eu apanhei 3 processos disciplinares, perdi metade do salário de metade do ano, fui extremamente prejudicado. Quando saiu a lei, eu fui para 24 de julho, lá não sei se é lá, para 24 para Despri, para 24 de julho, e a primeira reunião foi linda. Veio o inspetor superior, não me lembro do nome dele, o Radinha. Primeiro estive 1 hora à espera e reparei, para quem viajou a noite toda, porque o comboio de Vila das Aves até a Lisboa demorava 10 horas. Eu viajei a noite toda para estar lá às 8 da manhã. Saí, fui pelo Cais de Sodré para 24 de julho, cheguei no horário, 9 horas. Ele apareceu perto das 10. E quando o inspetor entra com outros inspectores para falar connosco, a primeira coisa que eu lhe disse: bom dia, senhor inspetor, já viu? Tem relógio? Foi logo, tem relógio. Cumpra horários, seja pontual. Que exemplo é esse? O homem ficou bravo, saiu, deixou os outros a falar comigo. O que é que os outros disseram? Professor, nós temos aqui uma como é que eles disseram? Era uma auditoria, não sei o quê. E os senhores continuam sem sala de aula, não é? Sim, é. E eles: você tem que ser como os outros. Sim, desculpe lá. Já leu o parágrafo 3º do artigo 45º da Lei de Bases? E eu: não, então vai ler. Eles foram pegar na Lei de Bases. Quando voltaram: mas não pode ser o que está aqui. Ai não, isso não é uma lei. Olha, quando eu falava do artigo 45º, era como apontar a cruz ao diabo. Eu acabava a conversa. Eu deixei de ir de comboio a Lisboa, não valia a pena. Eu telefonava e dizia: estamos a fazer assim. E é assim que vamos fazer, porque está na lei. Ponto e acabou. O que é que a direção escolar fazia? Quando queria pôr cá fora um regulamento, ligava para a ponte e dizia ao professor: Zé, vamos fazer isto, vamos mandar para as escolas. Você está de acordo? Eu dizia: estou, pronto, eles mandavam. Zé, não, eles não mandavam. Porque quando ia para as escolas diziam: mas a ponte não faz. Então, tão simples. Mas agora eu vou-me calar, que a voz da sabedoria vai falar. Luís, tens a palavra. Oh, professor, aqui à tarde em Portugal só a pessoa para me fazer rir. Um abraço a todos. Eu gostava de dar aqui um contributo sobre o projeto educativo em Portugal. Eu estudei muito esse assunto aqui, e o projetos educativos, as PPPs aqui, são documentos mortos. Em Portugal a maior parte deles são documentos mortos. E são documentos mortos porque, como o professor falou, são elaborados por alguém sozinho, que pode ser ético ou pode não ser ético, mas é alguém sozinho que tem uma visão sozinha. Ora, eu nunca concordei com isso. E houve alguém que me ensinou que um projeto educativo se faz com a comunidade. Por isso, professor José Pacheco, é que o senhor vai encontrar aqui uma comunidade disposta a mudar. Porque se fosse por obrigação do diretor, ficava tudo no papel outra vez. Então o que estamos aqui a procurar fazer, muita gente, com um grupo aqui de pessoas muito interessadas, porque essas pessoas sentem que o projeto educativo é delas, não é meu, é delas, é de todos. A pergunta que se faz mais aqui é: eu quero, mas não sei. Eu não sei fazer. E eu digo muitas vezes: eu também não, mas há quem já tenha feito, e é na procura desses ensinamentos que vamos procurar fazer o nosso. Eu não quero imitar nada que a pessoa já tenha feito. Eu quero, aqui neste meu chão, fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. Portanto, sim, os projetos educativos aqui, desculpem portugueses e brasileiros, são uma treta. Muito obrigado, professor. Quem está a falar, para quem não sabe, é um diretor de agrupamento. Muita gente me dizia há uns anos atrás: esqueça, professor, os professores são como são assim. Não, eu acredito nos professores. E continuarei a acreditar. Sempre. Porque de vez em quando aparece um Luís, uma Adélia, que são pessoas sérias, pessoas éticas. Agora, a maioria dos diretores de agrupamento, nem vou comentar, não é? Que é uma tristeza. Há um com quem estou a trabalhar que foi meu aluno na Escola Superior de Educação do Porto. E ele é hesitante, mas vai fazendo. É ótimo. Eu gosto muito dele. É isso. Estamos 5 minutos no final e está aqui uma questão que é: como é que se faz um projeto? Olha, eu
creio que já mandei para a seleta equipe, a seleta equipe de que fazem parte o Bruno, a Valéria, o Mauro, a Tina, a Zizi. A seleta equipe tem, creio que no Telegram, não sei o quê, um modelo, mas eu posso mandar outro mais apuradinho. Sim, senhor. Olha ali, eu tenho barba aí, Luís. Agora vou aparecer sem barba e sem bigode, vai ser uma surpresa. Mas eu vou dizer-vos porque é que eu ando sem bigode. Porque é para aliviar. No final, a gente, se ninguém quiser falar, eu conto porque é que eu terei o bigode, né? Também. Se é que isso importa. Quero dizer que vou mandar de novo não um modelo, é uma referência de projeto para verem como é. É um projeto que a Kátia penso que vai gostar, porque é um projeto que eu elaborei com uma comunidade para a maior favela horizontal da América Latina, Sol Nascente, na periferia da Ceilândia, Brasília, Distrito Federal. Um dia vou-vos contar a história desse projeto, mas não é agora. Agora, se alguém tiver alguma perguntinha, eu escutaremos. Não sei se o amigo Alexandre quer falar, se a Bruna quer falar, porque nós estamos aqui num concílio. Eles estão caladinhos, não é? Mas se quiserem dizer alguma coisinha, não. Este é o Alexandre, este está aqui, este malandré. Viva, olá, tudo bem? Português, não é? A Bruna é aquela mocinha que está ali. Eu estou aqui, eu só estou no mudo porque a gente está perto aí da eco. Ok. Então, tudo tem de ser levado com leveza. E perante as contrariedades e as maldades, compaixão, perdão, gentileza. É uma fórmula mágica. E um pouquinho também de vinho tinto para aliviar as tensões, porque se preparem, Luís, tintol, aí, hein? Ok. Eu vou sempre em abril, porque em maio tem as cerejas do Fundão e da Alpedrinha. Tem um tintol que está conservado do ano anterior, que está uma beleza. Tem uns queijinhos da Serra da Estrela. A gente vai para velho, fica guloso, porque não é só falar de educação, mas chatice, para currículo para um lado, paradigma para o outro. Não. Estaremos prontos. Aliás, eu vou trazer umas garrafinhas, gente brasileira, vou trazer umas garrafinhas. E depois vamos nos juntar todos aqui em julho, se vós quiseres, claro, para fazer a apresentação da rede de comunidades de aprendizagem de Maricá. A coisa vai funcionar assim. Vamos convidar todo mundo, vai haver vinho tinto, vinho branco também, vai haver bacalhoada, vai haver tudo o que possam imaginar, porque isto aqui foi sofrimento demais para que não funcione. Vai funcionar. E o sofrimento vos contarei um dia, porque não quero lembrar-me agora dele. Quanto ao bigode, quando eu fui para a Escola da Ponte e começamos a trabalhar daquele modo, eu fiz um ritual, deixei crescer bigode. Quem me conheceu até aos 24 anos sabe que eu estava assim, como estou agora. Não estou agora, não gosto, uma miséria, uma ruína, mas era um jovem, bem para adiante. Quando a Ponte alcançou o primeiro prémio dos concursos, não sei o quê, passei a usar barba também. E assim foi. Entrei no Brasil com barba e bigode. Quando fui para o Âncora, tirei a barba. Ficou o bigode. Depois, quando o Âncora ficou bem, voltei a ter barba porque estava feito. Agora, quando eu entro num novo projeto, eu tiro o bigode de novo. Só que agora, até dezembro de 2024, eu vou continuar assim como estou. Deixei de fazer a minha Eucaristia de domingo, aquelas coisas que eu mandava para as pessoas, deixei de mandar, porque não sou eu que estou no projeto, é uma comunidade. Não sou eu que vou gerir isto tudo, é essa gente que aí está, sois vós, porque aos 72 eu acho que já tenho direito a cuidar de mim. E cuidar de mim, meus amigos, vai ser, a partir dos 72, quando voltar, deixar crescer barba e bigode até morrer. Acabou. Tá bom? São rituais. Não é que tenha importância, mas era preciso dizer alguma coisa para chegar ao meio-dia ou para chegar às 4 da tarde. Aí. Vos desejo uma bela semana. Os portugueses que se preparem,
se mesmo você em Portugal vai continuar... Fala, mulher. A Bruna tem ali uma coisa qualquer que ela está a falar. Ela vai falar. Perguntaram se vai continuar os encontros mesmo você indo a Portugal. Vai continuar. Nunca vai acabar. Vai continuar até junho, como eu vos disse, até final de junho, que eu vou estar em Portugal até final de junho. Será a experiência de uma horinha, fazendo também produção, pelo menos de um círculo de aprendizagem de proximidade, a partir da escola. Depois, em julho, vamos celebrar aquilo que foi feito, celebrar o que nós produzimos. Depois vamos ter um tempo entre agosto e setembro de pausa e de consolidação, porque no Brasil o ano letivo continua em agosto, setembro, em Portugal não. Em setembro, aí vários agrupamentos portugueses me vão dar o prazer de fazer aquilo que os seus diretores sabem que é preciso e que eu esperei que fizessem 50 anos. Ouviram bem? 50 anos. No dia em que eu fui operacional da Revolução dos Escravos, eu jurei que as coisas iam acontecer. Isso foi há 49 anos. Ou seja, no final de 2024 completam-se 50 anos. Este velhinho, quando eu a cuidar dos outros, vai cuidar de si mesmo. Pronto, adiante. Ficar em paz, o Senhor vos acompanhe. Luís, é a tua esposa? Prazer. Filipa. Olá. Olá, Beijinho grande. Em breve vamos estar juntos. Com certeza. E vão conhecer estes brasileiros todos. Porque assim como eu trago o vinho tinto para o Brasil, eu vou levar algumas coisas que o Brasil tem para Portugal. Ficar em paz. Boa viagem. Obrigado. Tchau, gente. Bom fim de semana. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Satisfação em revê-los e revê-las. Boa semana, grande abraço. Boa semana, amigos. Beijos. Tchau, pessoal.